Olá, muito boa noite, bom dia, boa tarde para quem vai estar chegando depois aqui na live. E hoje nossa entrevista é sobre trombose. Se você conhece alguém que tem trombose, ou envia essa live aqui para os seus familiares, que é tão bom a gente aprender sobre esse assunto, né? Para poder ficar esperto, ter a prevenção. Então, assunto de saúde sempre é muito bom, muito bem-vindo para nós. E eu convidei uma especialista na área, cirurgiã vascular, doutora Paula Casals. Ela tem o título de Ecografia Doppler Vascular pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Vascular e é especialista em cirurgia endovascular pelo Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Então, ela super entende desse assunto e vai nos dar aqui, ó, a luz, tudo que a gente precisa para a gente ter a prevenção e também se conhecer alguém que tem esse problema, também dar o direcionamento, falar sobre o assunto e também encaminhar para os médicos, né? Para o especialista. Então vamos lá. Boa noite, Olá, doutora, seja muito bem-vinda. Que bom ter você aqui mais uma vez com a gente para poder trazer mais conteúdo sobre a cirurgia vascular, sobre tudo que é dentro desse tema, né, dessa especialidade que é o vascular. Muito obrigada. boa noite, Vanessa. Eu que agradeço por mais uma vez essa oportunidade. Espero contribuir um pouquinho aí para todo mundo. Eu que agradeço, eu fico super feliz aqui. É tão bom a gente aprender, né? Ainda mais conteúdos de saúde. Eu sou apaixonada. Não, é Vamos muito lá, bom. doutora, vamos primeiro explicar o que é a trombose? Claro. A trombose, o que é? A trombose é quando o sangue, ele passa ali por dentro da veia normalmente e por algum motivo ele para de passar. Ele, como eu gosto de explicar assim, como se ele coalhasse. Hum, Então, a gente tem duas tubulações no nosso corpo. A gente tem as artérias, que é uma tubulação que leva o sangue rico em nutrientes do coração para os nossos órgãos, nossas extremidades. E a gente uhum, tem as veias, que é outra tubulação que leva esse sangue já utilizado para se limpar de novo no coração e pulmão. E a trombose uhum. pode ocorrer em qualquer uma dessas tubulações. Então, o sangue está passando ali e por algum motivo ele coalha. E aí, a mais popular que a gente conhece, é a mais comum, graças a Deus, é a trombose quando acontece nessa tubulação chamada veia, Hum, que é a famosa TVP que o pessoal fala, que a uhum. gente conhece muito na perna, né? É a trombose ali na perna, mas ela também pode acontecer em qualquer lugar do nosso corpo. Tem gente que acontece no braço, tem gente que acontece no pulmão, que é a embolia pulmonar, que Uhum, a menos letal, vamos dizer assim. Quando a trombose acontece na outra tubulação, que é as artérias, aí já é um quadro mais grave, que é o quadro cirúrgico, que é quando a gente escuta que operou por trombose, é quando essa trombose nessa tubulação, na artéria. entendi. Nossa, que interessante, é uma coagulação, né? Como se Exatamente. fosse muito bom. E o que pode causar a trombose? Então, a trombose venosa, ela tem alguns fatores de risco, algumas coisas que podem ali influenciar mais. Então, esse sangue nosso, ele está sempre em movimento, nessas veias, sempre em movimento. Uhum, uhum, Então, o que pode causar é quando esse movimento, ele acaba diminuindo. E quando acontece isso? Por exemplo, quando a gente tem varizes muito grossas, essas veias, as varizes, são veias que normalmente elas trabalham bombeando e por algum motivo ela ficou mais larga, mais flácida. Então, uhum, esse bombeamento vai ser mais lento, ou seja, o sangue vai passar mais lentamente dentro da veia. Então, é um motivo para esse sangue coalhar, coagular. uhum, Outro motivo que pode causar ali a trombose é, por exemplo, uma pessoa operou e aí ela tem que ficar ali mais de cama, de repouso. Então, ela não se movimenta. Não se movimentar pode também aumentar essa chance de ter trombose, porque o sangue demora ali para circular. Ou quando a gente uhum, está com uma infecção muito grave, mas é aquela infecção grave mesmo, que precisa tomar antibiótico na veia. Por quê? Porque o nosso sangue aumenta ali o número de células passando. Popularmente fica o sangue mais grosso. Então, tem hum, aumento ali de trombose. Geralmente são três motivos básicos para formar trombose. É hum. o sangue ficar mais lento, você ficar doente, é uma inflamação, e a imobilização. São esses fatores de risco, vamos dizer assim. Muito bom. Agora vamos falar dos sintomas. Quais são os sintomas que a gente tem que ficar ali alerta quando estiver acontecendo para já começar a buscar um especialista? Ótimo. É assim, diferentemente de um inchaço por um motivo do coração ou por um inchaço de varizes, a trombose, os sintomas são bem clássicos, assim.
Então, geralmente, a pessoa sente uma dor muito forte na perna, e é Uhum, em uma perna só, dificilmente são nas duas. uhum, E ela começa a desenvolver um inchaço, mas é um inchaço repentino. Por exemplo, eu tive uma dor hoje e amanhã eu já acordo com a minha perna inteira inchada. Então, logo de hum, manhã, a perna já tá aquela batata, aquele pãozinho. Às vezes acontece só realmente ali na batata da perna, ou às vezes o inchaço é desde a coxa. Mas é uhum, um inchaço que ele não piora com o final do dia. De manhã já está inchadão já, acompanhado de dor. Algumas vezes tem uma mudança da cor da pele, tem vezes que uhum, é mudança para vermelho e tem vezes que é mudança para uma cor mais pálida. E principalmente, maioria das vezes, é numa perna só. Por que eu falo isso? Porque quem tem varizes, ou quem tem algum problema no coração, um coração mais fraco, muitas vezes apresenta também inchaço na perna e dor na perna. E às sim, vezes confunde muito, achando que é trombose, porque uhum, percebe que por algum motivo, ou está muito quente, ou ficou muito tempo em pé, minha perna começou a inchar demais, eu estou com muita dor na perna. Mas, diferentemente de trombose, esses outros motivos, o inchaço e a dor na perna, eles vão e voltam todo dia. Ou seja, à noite está inchado e está com dor, de manhã a perna está sequinha sem dor. É algo mais crônico, que não é uhum, trombose. Trombose, você teve ali, você vai ter aqueles sintomas até você resolver aquele problema. Não é algo que vai e passa, vai e passa. Fica o tempo inteiro inchaço e muita dor. Então a dor ela é o sinal ali, né? É o A sinal. dor é o sinal. Dor é o E como sinal. que é esse inchaço, doutora? Como que é o inchaço da trombose? Tem alguma coisa específica que a gente possa, assim, determinar, falar, não, isso com certeza pode ser o início de uma trombose? Isso. Um inchaço bem característico de trombose é quando Uhum, ali a panturrilha, a batata da perna, ela tá bem inchadinha. Quando você pegasse uma bexiga e inflasse ela. uhum, Uma coisa que a gente faz, por exemplo, é deixar a perna, a gente deita, deixa a perna assim, um triângulozinho, né? E mexe, tipo o tchauzinho aqui do braço, mas a gente faz na batata da perna e mexe. Quando é uma perna que não tem trombose, que o inchaço não é tão significativo, ela vai mexer, ela vai balançar. Agora, quando é um inchaço da trombose, aquilo nem mexe, a outra perna até mexe, quando você toca na batata da perna, ela dá aquela balançadinha, mas a outra perna não, a batata da perna está estática, porque ela está bem inchada. E uhum, não só o tornozelo, né? Principalmente a batata da perna, aquele inchaço ali. Ou, quando é uma trombose mais grave, a coxa tá bem inchada mesmo. A pele, às vezes, fica num aspecto diferente, como se fosse uma casca de laranja, vamos dizer assim. Ela fica uhum, bem irregular, porque ela tá muito inchada. Então, ela fica assim, dura e irregular. Então, esse uhum. é um inchaço que a gente consegue diferenciar. Os outros motivos que podem causar inchaço na perna, eles geralmente causam bastante no tornozelo. A trombose, Ah, ela não vai causar ali no tornozelo. Ela pode até causar, mas você nem vai perceber, porque a sua perna, a batata da perna vai estar tão inchada que é o que vai te incomodar, que vai sobressair mais aos seus olhos. entendi. E quando que a dor na perna pode ser um infarto? Dois tipos de dor de infarto. Uhum, O infarto é o quê? Quando não passa o sangue ali, principalmente uhum, ali da artéria. uhum. Então, quando a gente fala de infarto na perna, que isso pode acontecer, é quando a trombose é na artéria, ou seja, naquela Ah, tubulação que leva o do sangue sangue. para lá. Tá. Isso, exatamente. E aí Uhum. os sintomas são completamente diferentes. A perna ela não incha, a perna fica muito fria e Olha. com muita dor, uma dor muito mais lacinante. É aquela coisa que não dá para tomar uma dipirona e mascarar. É uma coisa que a pessoa vá procurar o pronto-socorro imediatamente, porque é uma dor muito forte. Isso é o que a gente Uhum, chama de infarto da perna, vamos dizer assim. Agora, quando a gente infarta, quando tem algo relacionado ali ao coração e uhum. ao pulmão, o infarto propriamente do coração, que é a falta de sangue no coração, não tem relação com nenhum tipo de trombose de perna. Tá. Mas, quando a gente tem um trombo no pulmão, ou seja, quando esse é um infarto no pulmão também, a falta de sangue no pulmão, isso sim tem a ver com a trombose da perna. Por quê? Porque as veias, elas têm um sentido de sangue que é pegar todo o sangue ali do pé, da mão, dos órgãos e trazer para o pulmão. O pulmão que vai Hum, deixar ele limpo.
E aí, se você tem um trombo na veia, na hora que esse sangue vai se limpar no pulmão, ele pode carregar um trombo da veia. E aí para no pulmão. É o que a gente chama de Entendi. embolia pulmonar. É um infarto pulmonar, na verdade. E Com doutora, como certeza. que é feito o diagnóstico? Quais são Ó, exames? Como que é feito assim, a pessoa foi e buscou um especialista, como que é o procedimento todo? ó. Quando a gente faz, é muito importante sempre buscar um especialista. Por quê? Tá. Quando uma pessoa vem com uma dor na perna, ou ali com uma suspeita de trombose, principalmente as pessoas um pouco mais idosas, que já têm muitas varizes e sempre sofrem ali com inchaço, então Uhum. elas não sabem muito o que é, não sei se é dor na perna, não sei se é inchaço normal. Então, o que que a gente faz? Primeiro, quando a gente olha ali a perna, a gente vai tentar diferenciar essas características, ver se é uma perna só, a gente coloca a mão, ver se dói na hora que aperta, ver se aquela batata da perna tá molinha ou tá mais inchada, ver Uhum. se tem algum cordão vermelho, alguma coisa, porque as varizes, que são veias também, podem trombosar. E as varizes que Hum. estão na pele podem trombosar. E quando trombosa, ela fica aquele cordãozinho, no lugar dela fica um cordãozinho vermelho, duro, dolorido, que popularmente a gente chama de flebite. Então a gente Hum. olha isso também, se tem, se possui. E principalmente, qual que é o exame que a gente faz, que é o que a gente consegue de fato bater o martelo e falar, tem trombose e não tem trombose. É o Uhum. ultrassom Doppler. Por quê? O ultrassom Doppler. a gente vai ver a veia, a gente passa o ultrassom e vai ver a veia. E a gente consegue ver tanto as veias mais próximas da pele, quanto aquelas dentro do músculo. Então a Olha. gente consegue falar, ó, tem trombose e não tem trombose. Porque às vezes pode ser algo muito parecido com trombose, realmente é uma dor na perna, a perna inchou, mas não, foi uma lesão muscular, uma fibra que soltou. Mas não tem como a gente saber se foi alguma outra coisa ou foi trombose até a gente passar aquele ultrassom. É o que a gente chama Hum. de padrão ouro. Então, você olhar, pôr a mão, conversar com o paciente, a gente consegue suspeitar de trombose. Mas toda suspeita, ela tem que ser confirmada ou tem que ser excluída com o ultrassom. Porque se a gente suspeitar, a gente põe o remédio e a gente nunca verifica se foi ou não, o paciente às vezes fica tomando um remédio desnecessariamente. Porque remédio, como qualquer remédio, tem efeito bom, mas traz também alguns efeitos ruins. Sim. Então, o ultrassom é o mandatório, mas o exame clínico é averiguar isso. Se é uma perna mais inchada do que a outra. Na hora que a gente coloca a mão na perna, a gente vê se ela é realmente mais fofinha. Uma coisa que a gente faz é apertar a canela, né, o dedo na canela, para ver se o dedo afunda ou não, que é Hum. um inchaço. É, que é realmente um inchaço, né? Quando o dedo afunda e fica a marca, a gente tira. Conversar com Uhum. o paciente, ver quando que começou essa dor, se é uma dor que vem há muito tempo, ou se veio de ontem para hoje, que essa dor que veio de ontem para hoje é trombose, e a dor que veio de muito tempo não tem relação com a trombose. Mas não tem Uhum. como. Padrão ouro é passar o ultrassom, não dá. E o bom do ultrassom é que, às vezes, por exemplo, muito difícil acesso ao exame. Então, às vezes, não existe esse exame ali num pronto-socorro, numa UPA, ou Uhum. às vezes até num outro médico que não é especialista no momento, e Sim. ele está com aquele paciente que não sabe ali o que fazer. Então, geralmente, tanto na UPA, quando não tem ultrassom, ou no pronto-socorro, quando tem ultrassom, já coloca a medicação, que é o anticoagulante. Mas Uhum. pede esse ultrassom. Às vezes o paciente não consegue realizar ali, porque no serviço não tem, e vai realizar, às vezes, algumas semanas depois. E aí Uhum. vem a pergunta: mas se eu tive a trombose lá atrás, vai aparecer no ultrassom? Aparece. Por quê? Parece? Aparece. Quando a gente tem uma trombose, fica uma cicatriz na veia. Então, às vezes, Ah. a pessoa teve trombose lá atrás. Às vezes, a pessoa teve trombose há 2 anos. O corpo já absorveu o trombo, já está passando sangue naquela veia. Mas na hora que a gente passa o ultrassom, a gente vê a cicatriz na veia. Aí a gente Olha sabe, só. olha, que teve trombose. Então Nossa, é uma e às vezes importância muito pode. grande. E as pessoas podem ter trombose sem saber que teve? Pode. Sabe aonde a gente viu muito isso? E a gente Ah. ainda vê pós-Covid. Porque a Ah. gente não sabe explicar o porquê. Eu vi muito isso no comecinho ali, naquela primeira onda ali do Covid. Sim. Essa questão da dor, não sei te explicar porquê, mas tem muitas tromboses pós-Covid. Pós-Covid, eu digo assim, 30 dias após ter Covid, que é quando a gente ainda coloca a Sim. culpa O no Covid, pós.
Uhum. Isso. O paciente apresenta um inchaço, mas não apresenta nada de dor. Então,